No Bruno Atorlá, eu vou passar para você, justamente citando um trecho aqui que me chama bastante atenção dessa nota que foi publicada há minutos pelo presidente da República. Ele diz o seguinte: por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Chamou de canalha na terça e hoje tem naturais divergências, Bruna. Olha, Paulo, eu acho que as pessoas, a gente não pode confundir as expectativas como cidadãos que querem ver as coisas mudar como o tempo da política. Eu acho que esse é o principal problema do movimento conservador, da base de apoio do Bolsonaro. Porque é o seguinte, o Bolsonaro ele é um paradoxo. Ele é esse homem brasileiro cansado do sistema, indignado com a corrupção, inconformado com o fato de o Brasil ter donos, tudo isso que o Constantino disse muito bem. Ele é, como cada um dos brasileiros, alguém absolutamente inconformado com o fato de o Brasil não ter a posição de destaque que merece no mundo. Ele como cidadão, é tudo isso. O problema é que hoje ele também é o presidente da República. E em alguns momentos, ele deixa que o homem, o cidadão, se sobressaia. E é por isso justamente que ele tem esse carisma, que ele tem esse apoio, que as pessoas se identificam, tem essa empatia com o presidente. Porque ele, de fato, tem os mesmos sentimentos de boa parte da população que quer ver o Brasil andar. Mas ele é o presidente da República. E assim como a coroa é um fardo para toda a família real que a porta, a faixa de presidente é um fardo difícil de carregar. E é muito engraçado, né? Quando a gente leu essa nota pouco antes de começar o programa, a gente estava pensando, não, isso aqui obviamente não foi redigido pelo Bolsonaro, é o quê? André Mendonça? Tá, não, Michel Temer. Bom, Temer, vocês sabem que tem um livro de poesias, né? E aí a cartinha a gente vê que é muito bem escrita. É muito interessante porque eu entrevistei o Temer para a revista Esmeril não faz 2 semanas, tá? Deve fazer 2 semanas, no meio da crise, antes do 7 de setembro. E eu perguntei para ele, falei, mas Michel Temer, você acha que realmente essa crise vai se resolver? E ele foi muito afirmativo. Paulo, ele disse, não, eu acho que sim. Assim, com uma convicção que deu para perceber que ele trabalhou bastante nos bastidores, ele teve essa intenção, ele foi convocado, né? E a gente percebe que foi algo a pedido do Bolsonaro, porque por mais que o Bolsonaro seja esse cidadão brasileiro, como todos os brasileiros, indignado com tudo que está de errado no Brasil, com a ajuda aí de um pouco de reflexão e talvez até o conselho do Michel Temer, que é algo que ele me falou na entrevista, né? O Michel Temer me falou, olha, quando você é presidente, você já não responde por você como cidadão, você responde por uma nação, pela estabilidade de uma nação. Então você tem que voltar atrás, você tem que baixar o tom, por mais que você deteste tudo isso. E eu acho que o Bolsonaro finalmente compreendeu que o fardo da cadeira elétrica é muito mais pesado do que ele imaginava, né? Porque eu imagino o quão difícil, eu não consigo nem imaginar o Bolsonaro lendo essa nota. O Temer eu imagino, o Bolsonaro não. Porque o fator homem, cidadão indignado, é mais forte nele, às vezes, que o de chefe da nação, chefe de Estado. Mas o fato de ele fazer esse gesto é uma demonstração de sacrifício. Eu não vou aqui concordar hoje com o Constantino, que disse que ele afinou e está com a vozinha do Randolfo. Por quê? Porque eu tenho convicção plena de que para o Bolsonaro foi um sacrifício ter emitido essa nota. E eu acho que se ele fez isso, foi também por patriotismo, né? Porque ele, da mesma maneira que ele eleva o tom e representa a indignação do povo brasileiro, nos momentos em que ele tem a oportunidade para dizer, olha, eu entendo o sentimento de vocês, quando ele se vê com a faixa presidencial, como chefe da nação e o Brasil em caos e inflação subindo, ele fala, caramba, o sacrifício é grande, mas tudo bem, vamos lá. Então eu entendo assim, eu entendo como um gesto de sacrifício de alguém que compreendeu que o tempo da política não é o tempo das expectativas pessoais, são décadas. Eu acho que é muito bom para o movimento conservador perceber que não é o governo Bolsonaro que vai definir o seu sucesso, são só os anos de existência de trabalho. Tem que dissociar o movimento conservador e Jair Bolsonaro, porque o tempo da política é longo e exige paciência e sacrifício.